Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rentalcast, o podcast da locação. E hoje nós estamos aqui em São Paulo, né, Júlia, gravando novamente uma série de entrevistas, de bate-papos com pessoas muito bacanas, que vão certamente agregar aqui no seu dia a dia, né? Mas antes de a gente começar o nosso episódio e apresentar o nosso convidado, gostaria de trazer aqui os nossos apoiadores, né? Nós temos a Vai, parte de rastreadores e telemetria, inteligência para locadora de veículos. Nós temos a JG Corp, que trabalha com consultorias e treinamentos em todo o Brasil. Nós temos também a ABLA, Associação das Locadoras de Veículos. A Brick, fazendo toda a parte de análise cadastral de perfil de cliente, CPF e CNPJ. E também alugueldecarrobarato.com. Né, Júlia? E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Mais um dia de gravação aqui em São Paulo. Hoje promete e a gente está muito feliz. Abrindo um ponto aqui antes de começar, né? Quando a gente começou esse projeto, esse bate-papo, algumas pessoas, no máximo dois bate-papos, 3 entrevistas vão conseguir fazer no dia e tal. E a gente, naturalmente, foi um negócio que a gente pega o dia e faz 4, 5 bate-papos, é uma coisa muito prazerosa, né? Eu acho que esse projeto, né, o Rentalcast, é exatamente esse ponto, porque nós estamos falando de coisas que nós gostamos e com pessoas fantásticas do setor, né, Júlia? Nossa, você pegou num ponto muito legal, Luiz, porque foi bem isso. A gente, nas primeiras entrevistas, né, o estúdio que a gente alugou para a gente entrevistar as pessoas, ele falou, não, vocês não vão conseguir fazer mais do que 2 entrevistas por dia. Como o Luiz falou, a gente já faz, às vezes, 5 entrevistas, o negócio flui super legal. Hoje nós temos 3 entrevistas super legais para a gente tá gravando, vai ser muito bacana. Estamos em São Paulo de novo. Perfeito. Já estivemos em Salvador, já estivemos gravando BH, estivemos gravando em Curitiba e voltamos agora em São Paulo, porque afinal de contas a gente está no centro nervoso do Brasil. É isso aí. E Júlia, fala pra gente hoje quem que é o nosso convidado. Olha só, a gente tem, além de tudo, um super convidado, um grande amigo, Vitor Fernandes, da Nova Opção. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu vou passar a bola para você se apresentar. Muito melhor do que você se apresentar do que a gente falar de você. Por favor. Julian, Luiz, assim, fico muito honrado e agradeço muito pelo convite. Pegando o gancho de vocês aí, falar do que a gente gosta é sempre bom, né? Sempre prazeroso. Então, é um privilégio poder estar aqui e falar um pouquinho do negócio de locação. Eu sou aqui do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Olímpia, o pessoal conhece muito aí, que é a terra das águas termais lá. Mas me formei em engenharia, depois fui trainee da Falcone, de uma empresa relevante aí do segmento de consultoria de gestão. Lá tive bastante oportunidade de trabalhar em grandes projetos. Trabalhei, por exemplo, na fusão do Itaú com o Unibanco, na criação do Extra.com. Trabalhei na Camargo Correia num projeto no Brasil, depois num projeto na Argentina. Trabalhei em projetos no Chile, nos Estados Unidos. Então, foi uma oportunidade muito grande aí de absorver conhecimento de gestão, né? De crescer como profissional. E, de repente, um belo dia lá me mandaram para um projeto na época na Avis, que era uma locadora de veículos, que acho que a marca ainda existe no Brasil, mas ela tinha uma operação grande na época aqui no Brasil. Fizemos um projeto lá de reestruturação da manutenção e tinha um diretor lá na Avis, que era o Cláudio Cardoso, que era ex-Falcone, me convidou para deixar a consultoria e ingressar no segmento de locação. E aí, no bom sentido, assim, virou a minha cachaça, né? E aí me apaixonei pelo segmento, pelo mercado, pude conhecer bastante, trabalhei em algumas empresas multinacionais nesse tempo, e há 3 anos e meio topei um desafio de um projeto da Nova Opção Locadora. Para quem não conhece, a Nova Opção Locadora é uma empresa lá de São José dos Campos, é um grande grupo empresarial. Esse grupo, para vocês terem uma ideia, é a maior loja de seminovos do Brasil, vende mais de 6 mil carros por ano. Tem uma financeira, uma holding de investimentos imobiliários, uma plataforma de negócios que conecta leads a lojas de revenda do Brasil inteiro. Então, é um grupo muito estruturado e a locadora faz parte desse ecossistema de negócios, né? Então, como é um grupo já muito estruturado, com DNA de inovação
e principalmente com capacidade de investimento, a gente tem uma joia na mão, assim, né? O cavalo passou arriado, como se diz lá no interior. Legal. E a gente vem acelerando aí, e a locadora vem crescendo bastante. Modestamente, ouso dizer que talvez seja das locadoras que mais crescem no Brasil hoje. A gente, nos últimos 2 anos, quadruplicou de tamanho. Caramba. Em frota e em resultado. Então, é um projeto aí comprovadamente de sucesso e está só começando, né? Que bom, Vitor. A gente fica muito feliz. Conheço já o Vitor, Luiz, já há alguns anos já também. Ele era meu cliente e já conversamos várias vezes, e agora tive várias oportunidades de conversar com o Vitor, e uma das oportunidades foi ir dar uma palestra para o time da Nova Opção. E me surpreendeu muito a qualidade das pessoas, a qualidade do time, o quanto eles realmente buscam a excelência dentro dos times para passar isso para os clientes. Isso para mim foi muito forte. A interação com eles foi muito bacana. E eu falei assim, poxa, eu preciso trazer o Vitor, porque o Vitor vai enriquecer muito o nosso conteúdo, Luiz. Eu acho que esse é o grande motivo, assim, Vitor. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Eu admiro muito o teu trabalho, tudo que vocês estão fazendo. E o que você falou, esse gancho ali, assim, do crescimento que vocês estão tendo, a gente vai trazer aqui para o nosso público, Luiz, poxa, como fazer esse crescimento, acima de tudo, sustentável. Que a gente vê muitas locadoras, Vitor, no mercado, que às vezes crescem absurdamente, abrem inúmeras e dezenas de lojas e de repente, putz, não é isso, não deu certo. Então, a gente vai querer ouvir, vai querer conhecer muito da tua história e como você está fazendo com que esse crescimento seja sustentável acima de tudo. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Luiz, vamos começar por onde? Tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria, eu acho que o principal ponto para a gente começar aqui, até pegando muito a tua trajetória, e parabéns pelo teu projeto, né, profissional, e também pelo trabalho que vem fazendo na Nova Opção, como que vocês estão enxergando hoje o mercado, né, e muito pela visão de locadoras de pequeno e médio porte, né, como você falou, fizeram um trabalho muito bom no interior. Como que vocês enxergam hoje o mercado? Nós estamos começando uma era de ouro na locação, né? Acho que a gente está no momento certo aqui no Brasil de fazer as coisas acontecerem. A gente acompanha um pouquinho dos números, então, em 2022, 30% da frota do Brasil já foi emplacada por locadoras, ano passado foi um pouquinho menos, 27%, mas se a gente olhar os mercados mais avançados, assim, mais maduros, digamos assim, Estados Unidos, Europa, a gente está falando de 60%, 70%. Então, nos próximos 10 anos, a locação ela deve ter um grande crescimento. É um mercado que vai crescer muito nos próximos 10 anos e ele não é um mercado ainda consolidado. Você tem grandes empresas que atuam nos principais players e você tem pequenas empresas distribuídas pelo Brasil. Tem uma lacuna enorme a ser preenchida para atender todo esse mercado. Uma outra informação importante que se soma é que mais pessoas estão alugando carros. Em 2019, a gente falava de 20 milhões de pessoas, arredondando. Em 2023, menos de 5 anos depois, já um pouquinho mais de 40 milhões de pessoas. Esse número dobrou. Então, por isso que eu acredito muito que os próximos 10 anos é a era de ouro da locação. Esse segmento vai crescer muito e quem tiver melhor estruturado, quem tiver mais preparado, vai sair na frente e vai ocupar as posições de destaque. Então, por isso que a gente foca muito na gestão, que o diferencial vai ser a gestão. Legal. Uma coisa muito forte que eu acompanhei e vi nesse dia que eu compartilhei com vocês é quão forte é o cuidado com os números, acima de tudo. E eu vejo, até pela tua formação, Vitor, pela tua história, você cuida muito dessa questão de números e eu imagino que você tem que reportar, né, para a holding principal e para investidores, inclusive. Conta um pouquinho dessa parte do cuidado com os números. Inclusive, eu vi apresentações dos times mostrando os resultados, mostrando os números. Eu vejo que isso é um cuidado muito especial que vocês têm lá, né, Vitor?
Sim, tem uma máxima na gestão que diz que gerenciar é medir, né? Quem não mede, não gerencia. Então, um exemplo mais básico, o projeto dos 75 dias lá que você influenciou e a gente está seguindo firme, para você, tô fazendo uma dieta, como é que eu sei se eu perdi peso? Eu tenho que subir numa balança. Então, gerenciar é medir, quem não mede, não gerencia. E o nosso tipo de negócio, que demanda alto investimento, a gente tem que ter uma visão muito forte de rentabilidade. Então, olha, eu tenho um capital investido e qual que é a rentabilidade desse capital? E essa rentabilidade, ela gera desdobramentos em todas as áreas. Para atingir uma rentabilidade X, eu preciso ter uma venda X, preciso ter um faturamento. Isso se desdobra em metas operacionais. Para ter esse faturamento, eu tenho um custo de manutenção, tenho um custo do capital, tenho um custo... o custo de documentação, de PVA, de seguro. E aí você tem essas métricas operacionais e a gente também tem métricas financeiras, métricas de satisfação do cliente. É fundamental você medir esses resultados e, mais do que isso, ter um acompanhamento sistemático, como você viu lá no nosso ciclo, que é a nossa reunião trimestral de resultados. A gente tem reuniões semanais de comitê, tem reuniões mensais de resultado e reuniões trimestrais que a gente tira todos os gestores, todos os gerentes para um hotel, para algum lugar, só para olhar os números. E ter esse acompanhamento sistemático, porque além de medir, não adianta eu subir na balança e falar, não, então tenho que fazer correções, né? Eu tenho um plano de ação. Olha, eu preciso cortar o carboidrato aqui, preciso ter substituir o docinho por uma fruta. Então, isso é sistemático. Legal. Então, a gestão, ela é como aparar uma grama, né? Você tem que estar o tempo todo cuidando. Legal. Então, esse é o nosso... Muito bom. É o nosso dia a dia lá. Sim. E, Luiz, contando um pouquinho dessa história, o Vitor fala do desafio de 75 dias. O Vitor me chamou para dar uma palestra lá na empresa dele. E ele falou, Julian, você tá liberado, você pode falar o que você quiser sobre o setor de locadora. E eu fui inventar de falar de um projeto pessoal meu, que é o projeto de 75 dias. São 75 dias fazendo exercício, se alimentando melhor. E eu fiquei sabendo uma semana depois que a empresa inteira aderiu ao projeto. E assim, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz em saber que alguma coisa que a gente fala, né, poxa, dá resultado. Eu sei que muitos ficam pelo caminho, né, Vitor? A gente sabe disso, ninguém é de ferro também, né? E tem uma turma que segue firme ainda. Segue firme, que legal. Eu fico muito feliz, assim, isso foi muito legal, Luiz. Fazendo a conexão, desculpa, Luiz, fazendo a conexão com a gestão, tem métricas, tem metas e no final os vencedores vão ganhar prêmios. Que legal. Muito bom isso, né, Luiz? Legal. E o bacana é a equipe unida, né? O time todo fazendo, isso é legal. E já era aquela coisa do dia a dia. Toda segunda-feira, que é o dia mundial da dieta, né? O pessoal chega e fala como foi o final de semana, como foi essa semana. Legal, muito bacana. Vitor, falando um pouquinho também de processo de gestão, né? Você está falando aí só, talvez voltando um ponto antes de a gente entrar mais no detalhe de métricas e tal, mas o que você acha que são os processos principais para uma locadora pequena e média, né? Até meio que em off a gente estava falando, né, sobre a liberdade, né, e a agilidade que uma locadora média e pequena tem, né, em comparação com as maiores, mas fala um pouquinho o que você acha, quais são os processos principais dentro de uma locadora. Vamos lá. Eu até, no podcast que eu assisti do Paulo Miguel e do Marco Aurélio, eles falaram de que locadora é um negócio de financeiro e um negócio de tecnologia. Eu discordo parcialmente, porque tecnologia é uma ferramenta, né? Então, a locadora ela é um negócio financeiro e ela é um negócio de excelência operacional, de processo. E o processo, ele é suportado por tecnologias e ele vai se atualizando. Vou dar um exemplo assim, o imposto de renda. Antigamente a gente fazia imposto de renda no papel. Aí depois surgiram novas ferramentas aí tecnológicas, softwares que hoje é automatizado, mas o processo é o mesmo, entregar o imposto de renda. Então, na excelência operacional, no financeiro, é extremamente importante numa pequena e média locadora, gestão de fluxo de caixa.
Gestão de fluxo de caixa é essencial, porque se você analisa o DRE de uma locadora, o valor principal do investimento, o valor principal do ativo, ele não está no DRE. Então, economicamente, pode parecer que está tudo bem, mas você pode ter um problema de fluxo de caixa, porque muitas vezes, se você não tiver o cuidado, a parcela do financiamento, do leasing, do carro, ela é maior que a locação. Então, o fluxo de caixa é um processo que tem que ser diário, é um acompanhamento diário. Outros processos operacionais que são fundamentais é o atendimento ao cliente, e esse é o maior diferencial que uma locadora média e pequena tem que se suportar para competir com as grandes, que ninguém quer ligar no 0800, ficar 40 minutos esperando, ou mandar um e-mail para trocar um pneu e esperar 30 dias uma resposta. Então, é um diferencial o atendimento e a gestão operacional, principalmente da manutenção. Uma locadora, numa desmobilização, por exemplo, e ao longo da operação de um contrato, tudo tem que ser pensado antes. Eu vou fazer uma mobilização em Cuiabá. Como é que eu vou entregar esse carro lá? Eu tenho que saber isso antes de comprar o carro. Aonde que esse carro vai fazer manutenção? Como é que é o alinhamento do cliente com o prestador de serviço? Que facilidade que eu vou dar para o meu cliente? Na desmobilização, como é que eu vou tirar esse carro? Onde que eu vou vender? Como é que eu vou trazer esse carro se eu for vender aqui? Então, o planejamento ele é prévio. Quando acontece, tudo já tem que estar planejado nos mínimos detalhes. Então, digamos assim, a gestão do fluxo de caixa, que é fundamental, que é um cuidado máximo que precisa ter numa locadora, por conta da característica do negócio. O atendimento ao cliente e o planejamento operacional são coisas que são fundamentais para o bom andamento do negócio. Não, legal. Pegando esse gancho, todo mundo acha, né? A locadora dá muito dinheiro, é tudo muito fácil. Na verdade, o resultado da locação ele só vem depois da venda do veículo. E essa venda vai acontecer daqui 12, 24, 36 meses. Então, durante esse período, como você acabou de falar, às vezes a prestação, se você financia o carro, ela é maior do que o valor da locação. E imagina se acontece alguma coisa no meio desse período, esse carro bate, pior, atropela alguém, acontece alguma situação, pronto, acabou. O fluxo de caixa vai para o espaço, literalmente, né, Vitor? Então, são esses cuidados e as pessoas precisam entender também. Alugar carro é um bom negócio? Óbvio que é, mas ele tem que ser bem cuidado e bem administrado acima de tudo. E eu acho que tem um ponto aí que você pegou, que eu quero também trazer, a velocidade que uma locadora pequena e média tem de tomar as decisões. Né? Eu acho que isso é muito importante. As decisões têm que ser tomadas muito rápidas. Isso não pode ficar numa fila para uma reunião, para um comitê que vai acontecer eventualmente daqui 30, 45 dias. Então, isso é uma coisa muito importante, né, Vitor? Trazer essa velocidade para a gestão. Conta para a gente como que vocês fazem isso e como é que vocês tomam essas decisões para que elas sejam rápidas e ágeis. Nós trabalhamos em formato de comitês semanais. E também no dia a dia existem decisões emergenciais. Então, nós temos basicamente 3 comitês, que é o comitê operacional, onde a gente trata de entrega de novos contratos, desmobilizações, gestão da manutenção, acontece uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. O comitê financeiro, onde a gente trata planejamento de caixa, liberação de crédito, por exemplo. Nós estamos montando uma FDIC para financiamento de veículos, para compra de veículos, focada em compra de veículos. Então, é tratado nesse comitê e o dia a dia da área administrativo financeiro, fechamento contábil, tudo que é da área administrativo financeiro. E um comitê comercial, pricing, política de descontos, de abertura de novas filiais, estratégias de negócio. Então, semanalmente, a gente, junto com os gestores, com os gerentes e com os outros gestores, esses comitês são multifuncionais. Então, no comitê financeiro, você tem representante da operação, você tem representante do comercial e as decisões são sempre tomadas em conjunto. Então, quando a gente toma essas decisões em conjunto, a chance de você errar é muito menor, porque você tem ali o ponto de vista de todas as pessoas
E você, de certa forma, acelera as decisões, porque as pessoas que estão ali on-board o tempo todo estão mais preparadas para seguir. E nesse ponto também é muito importante você ter políticas consolidadas, assim. Olha, você tem uma política comercial, você tem uma política operacional, uma política de departamento pessoal, políticas e processos bem definidos que já definem a regra do jogo e o SLA e o acordo que existe ali. Então, a pessoa ela pode tomar as suas próprias decisões dentro daqueles limites. Isso é fundamental para a gente sempre ser muito rápido e esse é um valor muito importante para a gente lá. A gente tem que ser rápido, não pode demorar. Tem um ditado que vem lá da revenda de carros que é macarrão você come quente. Ele não pode esfriar. Legal. Deixa eu aproveitar só fazer um gancho, Vitor. A gente está falando tanto da nova opção, da locadora. Qual é o foco da nova opção, né? Vocês trabalham no que exatamente, Vitor? Conta pra gente. No ponto de vista da gestão? Não, eu digo rentacar, terceirização, claro. Conta pra gente, porque a gente está falando tanto nos modelos aqui, conta pra gente qual é o modelo de negócios, né, de locação da nova opção. Vamos lá. Hoje nós temos 4 linhas de negócio. Nós temos uma linha de negócio que é uma locação de longo prazo para pessoa física. Então, é um contrato por assinatura e que a gente faz uma captação em parceria com as lojas de revenda, mas é um contrato de longo prazo. A gente tem uma outra linha de negócio que é a locação de balcão rent-a-car. Então, no rent-a-car, a gente hoje já trabalha, por exemplo, com car share, com autosserviço, com hotspots de atendimento e nós temos 7 lojas físicas. No Vale, estamos abrindo agora em Palmas, no Tocantins, e devemos abrir também em Taubaté. Até o final do ano a gente teremos 9 lojas físicas de rent-a-car. A gente trabalha também, tem uma outra linha de negócio, que é contrato de longo prazo, do setor público e também do setor privado. Hoje 80% dos contratos são do setor público e 20% do setor privado. É o produto mais recente, a gente começou há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E trabalhamos também uma tendência que pode ser muito, muito rentável para pequenas e médias locadoras, que é o que a gente chama de serviço compartilhado, que é quando você agrega algum tipo de serviço ao veículo. Olha só. Por exemplo, van com motorista, caminhão com motorista e grandes empresas mineradoras, por exemplo, Gerdau ou Vale, ou outras como Petrobras, aquela empresa de celulose, Suzano, e o setor público contratam muito esse tipo de serviço. E não existem poucas empresas hoje trabalhando esse segmento. Você tem aí 2 muito grandes que estão sempre lá na Petrobras, na Vale, mas também tem um horizonte enorme para ser trabalhado e a gente tem focado um pouquinho e tem sido muito bom. A gente tem fechado bons contratos aí nesse segmento. Eu acho que a diversificação é importante também, né? Não dá para focar só num rent-a-car ou só numa terceirização. Eu vejo que vocês estão bem disseminados, né? E vendo outras oportunidades. Isso é muito legal, muito bacana, né, Luiz? Acho que é até uma característica desse crescimento, né? Porque também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas faz, consolida, depois passa para o outro, né? Acho que é mais ou menos isso que vocês estão fazendo já ao longo desse ano, né? Desses anos, né? Exatamente. A gente começou lá atrás com esse modelo de carro por assinatura. Em agosto de 2021 iniciamos o rent-a-car, então nesse período aí vão agora para 9 lojas. Em janeiro de 23 começamos a terceirização de frota, que era, para você ter uma ideia como a gente toma as decisões, né? Eu era um pouco reticente a esse produto, mesmo vindo de empresas trabalhadas, em empresas de terceirização, porque eu imaginava assim, não, tem um mar de sangue aí, né? Porque você vai concorrer com empresas grandes. Gente grande, né? Mas o que eu vi na prática, e nos comitês fui voto vencido, mas ainda bem, o que eu vi na prática foi que existe também um mundo gigantesco aí de médios e pequenos clientes que muitas vezes não são atrativos para essas grandes empresas e que você consegue até uma rentabilidade melhor do que você teria quando você vai concorrer a uma frota aí de 100 carros.
onde estão todo mundo lá se degladiando. Às vezes você vai brigar por uma frota ali de 10, 15 carros e vai concorrer com empresas do seu porte, com uma margem maior e que tem sido bastante interessante. O que sempre me traz à cabeça no Rent-A-Car, por exemplo, né, é um mercado extremamente competitivo, porque a gente tem players muito grandes, muito fortes e muito consolidados. Como que vocês estão vendo na estratégia da Nova Opção esse crescimento do Rent-A-Car? São lojas próprias, Vitor? Como é que é? Como que vocês estão vendo e como vocês estão tendo cuidado? Porque a gente tem vários exemplos de locadoras que foram para o Rent-A-Car, acabaram voltando porque viram assim, poxa, deixa eu ficar no meu feijão com arroz aqui, que ele é mais lucrativo, mais interessante. Como que a Nova Opção está vendo isso dentro do mercado e de que forma vocês estão cuidando para que isso seja realmente bem sucedido? O Rent-A-Car, ele, nesse momento, talvez ele não seja o produto mais rentável, partindo do princípio que você precisa ter uma estrutura mais robusta, e o Rent-A-Car, para funcionar bem, tem que ser um McDonald's, digamos assim, né? E a gente trabalha muito forte isso. Mas eu vejo assim que existe um horizonte em dois pontos de vista. Assim. De um lado, vamos lá, vou citar nome aqui, a Localiza tem 600 agências. Se você considerar que ela tem cidades que tem 10, 15 agências aqui em São Paulo, no Rio, etc., ela está em 400 municípios? E o Brasil tem 5.500 municípios. Então, eu canso de ver cidades de 100 mil habitantes, de 150 mil habitantes, que não tem nenhuma locadora. Eu tenho um cliente que é Mococa, município de Mococa, aqui no estado de São Paulo, que tem 100 mil habitantes, e a locadora mais próxima fica a 70 quilômetros. Olha só. Então, existe uma lacuna muito grande para esse tipo de negócio. E é um negócio que deve crescer, por quê? Porque existe uma mudança no comportamento das pessoas. Os mais jovens, da minha geração não, mas as gerações um pouquinho mais jovens já não se preocupam muito em ter um bem, em ter um carro. Essas pessoas querem comodidade, querem fazer a locação. Então, deve crescer. E quem tiver estruturado para isso, porque no Rent-A-Car você tem que ter excelência operacional ao quadrado. Se a gente tem que ter excelência operacional na terceirização de frota, você tem que ter excelência operacional ao quadrado, uma análise cadastral, assim, principalmente antifraude, extremamente robusta. Então, você tem que dar algumas cabeçadas e tem um caminho que você precisa percorrer para chegar num nível operacional, no mínimo, satisfatório. E a gente já deu essas cabeçadas e já estamos num nível operacional assim, satisfatório, digamos assim, 90% do que a gente pretende. Sim. Então, a gente acredita muito, por isso que a gente está abrindo novas agências e pretende crescer também nesse segmento. E diversificar, como você falou. Exatamente. Eu acho que algo que é muito importante, que eu vejo, né, eu vivi um pouquinho lá com vocês naquele dia, é pessoas, né? Vocês têm pessoas-chave. Fundamental. Pessoas que realmente estão engajadas. Eu vi naquele dia assim, o brilho no olho das pessoas, pessoas vestindo a camisa da empresa mesmo, né? Muito bom, muito bom. O pessoal, a gente tem um sonho, né? E o pessoal, a gente acredita junto e a gente estruturou de uma forma que somos todos sócios, digamos assim, né? Legal. Somos todos sócios de um projeto e na busca por um sonho. Então, legal. A gente tem uma equipe de verdade, não é acima da média. Que legal. A gente está falando aqui, parece que é fácil, né? Tudo um caminho lindo, maravilhoso, mas queria trazer o ponto, né? Quais são os desafios de todo esse crescimento, né? O outro lado da moeda, como você falou, né? Às vezes pagaram algumas situações, e aí também trazendo o ponto de ser rápido, né? Também permitir errar e errar rápido e corrigir, né? Mas quais foram as dores aí? Quais são os pontos, Vitor, que você destaca que, poxa, a gente teve essa dificuldade? Ou até as mesmo pedras no caminho, né? Como que vocês conseguiram crescer, que crescer tem uma dor também, né? Mas quais são os pontos principais que você acha que a gente teve essas dificuldades? A gente tem o privilégio, digamos assim,
de ter capacidade de investimento, né? Então, não é a capacidade de investimento que limita hoje um crescimento talvez mais acelerado. Que é amador de uma pequena que não tenha talvez um grupo, algo que possa ajudar. Mas a gente é uma locadora, sei lá, podemos dizer que é uma média locadora, com 3 mil veículos. Já podemos dizer que talvez seja uma locadora de médio porte, porque aí já tem uma lacuna muito grande para as grandes locadoras. Mas, assim, o mais difícil e o maior fator de sucesso é você montar uma equipe de alto desempenho. Então, e você não monta do dia para a noite. Perfeito. Então, eu não consigo ir lá e abrir 50 lojas amanhã, porque simplesmente eu não tenho gente com a nossa cultura, que entende o nosso jeito de ser, para colocar em 50 lojas. Então, a gente tem que formar essas pessoas. Então, a gente tem que estruturar uma equipe, identificar, definir primeiro, né? Quem que é, como que é a nossa gente, né? Quem somos nós? Quais são os nossos valores? E aí você começar a garimpar essas pessoas, ou do mercado, ou de fora do mercado, ou de dentro da equipe. A gente sempre dá preferência para as pessoas que são de dentro da equipe. Aí depois você traz essa pessoa, treina, desafia ela. Lá, por exemplo, 100% da equipe tem meta. 100% da equipe tem participação no resultado. Mês a mês. Mensal, não é no final do ano. Então, fazer essa pessoa ficar engajada, estar envolvida no processo. E aí você vai montando um time. E aí, quando você começa a montar um time de primeira linha, aí as coisas começam a acontecer de verdade. Aí você começa... Porque aí, no começo, digamos assim, eu cheguei, já tinha boas pessoas lá. Mas você tem uma luta aí teu exército começa a ficar mais forte. Aí as coisas, você começa a ter generais, aí você começa a ter e a coisa começa a acontecer. Eu tive uma palestra uma vez com o pessoal do 3G, com o Beto Sicupira. Tem a questão das lojas americanas aí, mas eles, de certa forma, têm uma trajetória de sucesso. E ele disse o seguinte nessa palestra, lá na época da Falcone. Ele disse o seguinte, olha, chegou um momento na Ambev que a gente tinha tanta gente boa, que a gente teve que comprar uma outra empresa e nós compramos a Heinz, não porque a gente precisava comprar outra empresa, porque a gente tinha tanta gente boa que a gente tinha que desafiar essas pessoas e botar alguma coisa para essas pessoas fazerem. E eu sempre brinco com o pessoal lá, falo, se a gente tiver a melhor equipe, amanhã se a locação não estiver bem, nós vamos fazer uma barraquinha de fruta, vamos construir foguete. Sim. Se a gente tiver as melhores pessoas, a gente consegue fazer qualquer coisa. E as melhores pessoas, você vai ter excelência operacional, você vai ter o melhor atendimento ao cliente, você vai ter os melhores processos, você vai ter uma série de coisas que vai fazer você se diferenciar. Então, a gente fez o curso da IA, né? Hoje a gente já está para lançar uma plataforma de atendimento automático por IA. A gente já tem o car share implantado e rodando em todas as filiais. A gente já tem um sistema de gestão com metas para 100% das pessoas, indicadores, com tudo que a gente tem que ver rodando 100% do tempo com acompanhamento sistemático. E isso só faz com pessoas. Que legal. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu vejo, vocês estão muito fortes no marketing, nas redes sociais. Isso é um grande desafio para qualquer empresa. Como que vocês colocaram isso dentro das metas, dos objetivos e como vocês conseguiram resolver? Porque não é fácil, né? Encontrar as pessoas certas, vocês fizeram dentro de casa, terceirizaram. Conta para o nosso público, porque isso é uma dificuldade de todo mundo. Isso é um tema que foi bem interessante para a gente lá, porque a gente constrói isso através do time. Obviamente, a gente tem uma agência que eu não preciso me preocupar, né? Se no Dia dos Pais vai ter uma postagem lá dos Dias dos Pais. Então, que acontece naturalmente, e a gente tem uma outra agência, porque locadora, alguém tem que digitar no Google lá, tem que achar a gente. Perfeito. Então, que trabalha muito forte o tráfego. O SEO e tal. Isso. Mas no dia a dia, o que você vê, nós criamos lá um sistema, e aí é mérito das meninas do hack lá que você conhece, de guardiões do marketing.
Então tem um cronograma de postagens, de acompanhamentos, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No LinkedIn uma vez por semana, mas no Instagram todo dia. Que cada agência tem um guardião do marketing que recebeu um treinamento. A gente contratou uma pessoa de fora que deu um treinamento. Como fazer um story, como fazer um Reels, como fazer uma postagem. Eles têm lá um cronograma. A gente paga uma espécie de prêmio para esses guardiões do marketing. Todo mundo quer ser guardião do marketing. E a gente tem uma política assim. A primeira coisa, o que a gente faz? A gente não aluga carro. É a experiência do cliente. Então, número 1, nas postagens, a experiência do cliente. Então, o cara com o carro na praia, passeando, indo em Campos do Jordão, fazendo uma reunião de trabalho, viajando com a família. Prioridade número 2, pessoas felizes trabalhando. Legal. O pessoal trabalhando lá, um tá limpando o carro, tá correndo, tá resolvendo. E a última coisa, e se começa a postar demais, a gente já começa a cortar, é carro. Sim. Não, tipo assim, Sim. chegou um carro novo, chegou um lote lá desse Aircross agora de 7 lugares. Vamos mostrar o carro. Mas fora isso, tá proibido de postar carro. Mostrar a experiência. A experiência da locação. Da locação, muito bacana. É um serviço. Então, Exatamente. a gente, resumindo, né? A gente tem o que é super mais estratégico, tem parceiros fazendo, e o dia a dia é a própria equipe que faz, que são os nossos guardiões do marketing. Legal, bacana. Isso é legal. E aí entra aquele ponto que a gente falou. Carro todo mundo tem, preço todo mundo tem. O que vai fazer a diferença? O atendimento, né? E aí parte também muito da equipe estar engajada, né? Exato. Tem um tipo de engajamento da equipe, Exato. né? Não só a participação, né, do resultado no final do mês, mas, poxa, como que a gente vai fazer as metas de cada um, né? E aí você cria algumas campanhas, até algumas responsabilidades, que a pessoa não faz só o que ela está fazendo ali, que ela deveria fazer, mas ela também absorve outras atividades de uma maneira mais natural, né, Vitor? Isso gera engajamento, né? E quem... Se eu impor um processo para uma pessoa fazer, ela vai fazer mais ou menos, pode ser que ela não concorde, e aquilo nem sempre é sustentável. Mas se eu construir junto, vem cá, vamos fazer junto. O que você acha? Faz aqui. Você pode ter certeza que aquilo vai ser implantado e que aquilo vai ser sustentável a longo prazo. Às vezes pode ser que demora um pouquinho mais, a curva é um pouquinho mais longa, mas é muito mais sustentável a longo prazo. Por isso que a gente faz questão de 100% da equipe tem meta, 100% da equipe está envolvida em algum projeto. E participa do resultado. Isso me chamou muito a atenção. E 100% participa do resultado. Que legal. Se atingiu as metas, a empresa atingiu o resultado X esperado, todo mundo pega uma fatiazinha lá, um pedacinho, todo mês. Sim. E olha, o nosso objetivo, Luiz, sempre foi trazer ideias, treinar, né, ajudar a treinar as outras empresas. E é muito legal, Vitor, ouvir isso de vocês, porque são práticas que estão funcionando, estão dando certo, isso é muito bom. Eu queria pegar um gancho numa palavra que você usou agora há pouco, que é a questão, a locadora tem um fundo financeiro muito forte. E você fez um comentário, eu não sei o quanto vocês podem falar sobre isso também, sobre FDIC. Conta pra gente o que você puder falar, por favor, fica à vontade também. Mas eu acho que é um ponto que muitas locadoras têm dúvida. Poxa, as locadoras elas vão sempre para o meio tradicional, né? Vão atrás de um banco, ver se o banco te dá crédito e tal. E você fez um comentário ali, eu falei, pô, deixa eu pegar esse gancho, porque pode ser uma ideia, pode ser um conceito bacana aí. E antes de começar, explica um pouquinho o que é FDIC, para quem está vendo e não conhece. Vamos lá. Uma FDIC é um fundo de investimento de direitos creditórios. Então, resumidamente, você pode captar dinheiro em 2 mercados. Você tem o mercado de intermediações, que são os bancos. Você vai lá no banco, pega um CDC, um financiamento, normalmente no máximo aí, talvez 48 meses. E você tem o mercado de capitais. Então, onde você pode pegar dinheiro através de uma FDIC, debenture, ações na bolsa. O mercado de intermediações, ele é limitador para uma locadora. Você tem um limite. A gente não falou que muitas vezes o que a gente paga de compromissos bancários, a gente tem que estar sempre de olho para entender se não vai ser maior do que o que a gente ganha com locação.
Porque às vezes economicamente parece bonito, mas o caixa está ali e a empresa morre pelo caixa. Então, a partir de um certo nível, você precisa buscar o mercado de capitais. E no mercado de capitais, para você captar através de debenture ou de negociações numa bolsa de valores, por exemplo, você precisa ser uma SA, exige um nível de complexidade que nós vamos chegar lá, mas que ainda não é simples, mas né? ainda leva tempo. Leva tempo e você tem que ter um porte que 99% das locadoras ainda não tem. Aí a FDIC, ela foi criada, se eu não me engano, em 2003, e o que ela faz? Você não tem, como a debênture é um título, então a locadora ela não tem um título para comercializar e resgatar lá na frente. Então a FDIC ela transforma recebíveis do varejo em título através das cotas de um fundo. Então você cria um fundo, essas cotas do fundo são os títulos e você faz a antecipação de recebíveis. Então você tem contratos de longo prazo, você faz a antecipação desses contratos para esse fundo. E esse fundo ele tem 2 tipos de sócio. Tem as cotas júnior, que chama, que você é o criador do fundo, então você tem uma série de responsabilidades, só que você tem uma rentabilidade acima do que o fundo paga. É CDI mais 5%. Se você é um desses cotistas júnior, você vai ter o que ultrapassar isso no fundo é seu. E você tem uma outra parte, que são os cotistas sênior, que o mercado, que é para o mercado, que ele tem um compromisso menor, ele pode sair e entrar a qualquer momento, como qualquer investimento, que ele é um investimento de renda fixa. Então, ele é, por exemplo, um CDI mais 5%, que você coloca isso no mercado e qualquer pessoa pode investir nesse fundo. Tá falando muito, tá muito em evidência. Eu sou São Paulino e o São Paulo acabou de lançar uma FDIC aí também, de 250 milhões, antecipando recebíveis de televisão, de venda de jogadores e tal, para quitar dívidas bancárias que são de curto prazo e estender, alongar essa dívida. Então, na verdade, você, com a FDIC, você consegue alongar o prazo de pagamento desses veículos com uma taxa menor. Bacana. Então, basicamente é isso. Para você criar uma FDIC, tem que ter lá uma série de... Você já tem que ter alguns requisitos, né? De contabilidade, você tem que estar enquadrado aí em alguns termos da lei, que também não é nada... Governança. De governança, exatamente, que não é nada fora do que qualquer locadora média e pequena pode fazer, mas eu acho que é uma ferramenta muito útil para locadoras médias e pequenas. Você consegue comprar e financiar seus carros com mais longo prazo e taxas menores. Sim. Basicamente é isso. Muito bom. Uma boa alternativa, né? Bom, muito bom. A gente já falou de vários pontos, né? E de processos, pessoas, né? Do crescimento sustentável, mas nós não falamos do que medir, né? O que vocês estão olhando ali? Quais são os ponteiros que vocês olham no dia a dia? Né? Voltando um pouco o assunto, só para a gente concluir a parte ali, a gente estava falando dos fatores importantes, né? E o que a gente consegue medir no dia a dia, que vocês até trazem nesses rituais que você falou, semanais e tudo mais com o time. O que você acha que são os ponteiros importantes de se olhar numa locadora, Vitor? Hoje a gente trabalha 5 pilares na gestão de resultados. 5 pilares. Que são pilares mais até operacionais e que qualquer locadora pode medir. Não é aquele indicador, o ROI, o que a gente tem dificuldade de entender. Não, é coisas do dia a dia que a gente mede. O primeiro pilar é o pilar financeiro. Então, obviamente, o primeiro é faturamento. Todo mês é uma corrida de 100 metros rasos e a gente tem que fazer abaixo de 10 segundos. Então, a gente está super concentrado no jogo ali. Chegou no dia 30, legal, vencemos e tal, amanhã começa de novo. Então, esse é o primeiro que a gente bate muito em cima e acompanha diariamente.
faturamento de todas as filiais, de todos os produtos, e para fazer correções rápidas, se for o caso. Ainda na questão financeira, uma coisa que é muito importante para a gente é a rentabilidade sobre o ativo, que a gente mede todo o fechamento de mês, que é o nosso indicador principal. Olha, eu tenho aqui 100 milhões de reais em frota, desses 100 milhões de reais, quanto que eu rentabilizo o mês? Já descontando todas as despesas, descontando o custo do dinheiro, lá um custo de oportunidade do dinheiro e tal. Quanto me sobra? Faz sentido? Tá valendo a pena? E eu posso dizer que a locadora vale a pena. Até quando a gente fala assim, o rent-a-car, né, que a margem não é tão boa, é muito boa. Mesmo assim, é muito boa. Aqui outros produtos são melhores ainda, sim. Mas são margens muito boas. Então, esse é o primeiro pilar. Uma outra coisa muito importante na locadora é a ocupação da frota. Um dia de carro parado nunca mais volta. Então, o carro que ficou parado um dia, esquece. Aquele faturamento, ele não recupera mais. Então, você tem que ter um índice de ocupação sempre alto. Então, tem que estar sempre ajustado à sua demanda. A locadora não pode trabalhar com carro sobrando. Sim. Hoje, dentro da nova opção, qual é a meta de ociosidade dos veículos? Pessoal, mais ou menos quanto vocês trabalham? No Rent-a-Car, a meta de ociosidade geral é 5%. De ocupação é 95%. 95% e 5% de ociosidade. Legal. Né? Mas no Rent-a-Car, a gente trabalha com 75% de meta. Que nos os outros produtos são maiores, né? Com certeza. E aí, o terceiro pilar é improdutividade. Que o conceito é o mesmo. Improdutividade é o carro que não está nem locado e nem disponível, né? Ele está indisponível por algum problema de manutenção. Um acidente. Então, é a mesma coisa. Tem que ter um acompanhamento sistemático. Um dia a mais que ele ficar na oficina, esse faturamento ele nunca mais volta. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem um mercado que está demandando muito e a gente está se virando aí para conseguir atender todas as demandas. O carro não pode ter carro parado. Então, tem que ter um acompanhamento muito firme em cima disso. O custo de manutenção. Perfeito. Que tem que ser acompanhado no detalhe. A gente tem que sempre estar trabalhando para reduzir custo de manutenção, pneu, preventiva, como que nós vamos comprar óleo mais barato, qual que vai ser a oficina mais barata, como é que a gente trabalha. Dei o exemplo de Cuiabá, como é que eu vou fazer manutenção lá em Cuiabá de forma mais barata. Então, tem que ser muito ajustado. E, por último, que a gente trabalha muito forte é conformidade. Então, a gente criamos uma sistemática de auditorias mensais nas filiais e nos principais departamentos. Então, um departamento audita o outro. Bacana. E toda a área precisa ter pelo menos uma auditoria mês. E nessas auditorias, ela tem uma pontuação que vai de 0 a 100%. Então, isso é muito interessante, tá? Quando a gente começou, a gente usava pouco o sistema, por exemplo. Aí até chamamos o pessoal para ir lá uma vez, ficaram lá uma semana dando treinamento, e aí começamos a escrever os processos, como é que faz, como é que não faz, como é que é a política comercial, como é que é a política de manutenção e etc. E montamos essas auditorias. Quando a gente começou, a conformidade era 55%, 60%. E aí a gente foi trabalhando, planos de ação, ações de melhoria, e hoje a gente tem 90% que legal. De conformidade, e a meta a partir de janeiro é 95% de conformidade nos processos. Então, vou lá na filial de Ilhabela, vai um auditor, ele vai olhar todos os contratos, se a assinatura bate com a CNH, se o carro está limpo, se o cinto está na posição certa, legal. Se ele está no status correto no sistema, e ele tem que atingir 95%. Então, a gente trabalha muito forte a conformidade, porque se a gente quiser crescer e escalar esse negócio, a gente tem que ser padrão. Tem que ter uma base muito sustentável. Muito sustentável, mas você vê que o trabalho praticamente... Porque os 60%, no dia a dia, a percepção é de 100%. Sim. Aí você só vai ver depois de um ano, o que acumulou desses 40% que não foi feito, né? Legal. Então, aí a gente vai subindo o nível, Sensacional. Olha, quantas dicas
Muito boas. Quantos exemplos interessantes. Insights, assim, né? Bacana. Para que as locadoras possam rever os seus processos, né? Rever. E aí a gente está falando, mas sempre está comentando sobre pessoas, processos muito bem definidos, muito bem alinhados, os rituais, né? E principalmente esse padrão de qualidade em todo sentido, não só no atendimento de cliente, mas desde um cinto, desde da manutenção e tudo mais. Muito interessante mesmo. Vitor, a gente está encaminhando para o final. Na tua visão, quais são os grandes desafios que a gente tem dentro do nosso segmento de locadora de veículos, Vitor? Eu acredito que para pequenas e médias locadoras existe um grande desafio principal. Porque eu acredito muito que a demanda está aí. A demanda está aí e quem tiver mais pronto vai lá pegar. Mas o grande desafio é que hoje estão surgindo várias novas ferramentas de inteligência artificial, de novos processos, de carro compartilhado, a gente comentou que testes de carro em São Francisco que a pessoa aluga e o carro vem na porta da casa da pessoa. Sem motorista. Um carro autônomo sem motorista. Então, o grande desafio das pequenas e médias locadoras, para elas prosperarem e se manterem no mercado, é assimilar, integrar essas ferramentas, garantindo ali 2 pilares. Manter o atendimento personalizado, manter um atendimento assim diferenciado para o cliente, que é isso que vai fazer alguém alugar de você e não de uma grande. E a segunda é a excelência operacional. Então, a automatização vai fazer cada vez mais você ser mais eficiente operacionalmente. Então, esse é o grande desafio. Dá um exemplo nosso aqui. A gente trabalha para que a nossa filial seja uma filial super enxuta. A gente não quer um palácio, a gente quer uma área bem uniformizada, com o mínimo de pessoas possível, zero papel, tudo feito ou o cliente direto pelo seu celular ou por um tablet na mão de um atendente que vai fazer tudo em 5 minutos sem o cara ficar 40 minutos lá na porta. Com o mínimo de despesa fixa possível. Esse é o caminho que a gente está indo. Então, e que a gente já andou talvez 60% desse caminho. E esse é o grande desafio, fazer com que essas novas tecnologias e ferramentas tecnológicas sejam assimiladas sem perder o atendimento personalizado e sem perder a excelência operacional, que é a gente pode ter qualquer coisa, mas a única coisa inegociável em qualquer negócio é excelência operacional. Isso faz a empresa quebrar. Então, excelência operacional é fundamental em qualquer negócio. Eu acho sensacional. Que história, hein, Luiz? Muito legal mesmo. Bom, Vitor, a gente realmente está chegando no final. Já tivemos aí alguns minutos. Pode ficar minutos, aqui, né? Semana toda falando sobre os processos, sobre os KPIs aí, né? Mas muito legal, Vitor. Falar do que a gente gosta é fácil. É muito fácil, né? E a gente adora isso, com certeza. Vitor, seu recado final aí para a nossa audiência, conta um pouquinho aí, fica à vontade e fala um pouquinho o seu recado final para o nosso público. O recado final é um resumo do que a gente falou aqui, né? Assim, a demanda está aí, o mercado nos próximos 10 anos vai ser um mercado de crescimento, na nossa visão, e a gente tem que se preparar. Pequenas e médias locadoras vai ter espaço para todo mundo, vai ter espaço mais do que a gente vai conseguir atender, mas a gente tem que estar preparado para esse momento. A gente tem que se preparar aí com as novas tecnologias. Aquele conceito de locadora que a gente viveu aí nos últimos 30, 40 anos não vai funcionar mais. A gente tem um novo conceito de locadora, tem uma reinvenção do negócio e a gente precisa se adequar a esse novo normal para a gente conseguir prosperar. Esse é o recado final. Que legal. Eu vejo muito claro assim o quanto vocês estão cuidando da base. Mais uma vez, assim, cuidando da base para que ele cresça de forma estruturada, forte, e desejo muita sorte para vocês, para você, Vitor, para a Nova Opção, para todo o negócio de vocês, e agradeço por esse tempo aí de você estar com a gente aqui. Muito obrigado, Vitor. Eu agradeço Julian, Luiz, pela oportunidade
e estamos à disposição para vocês precisarem. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Vitor. E obrigado a você que acompanhou o nosso episódio do Rentalcast. Acompanhe também nossas redes sociais, nosso site rentalcast.com.br, no LinkedIn, no Instagram. E faça suas perguntas, traga aqui suas ideias, né? A gente quer debater, trazer outras pessoas, outros assuntos, né? E a gente se vê no próximo episódio do Rentalcast. Um abraço, até mais.